Então, agora vamos nessa, porque hoje a gente vai aprender a parar de mentir para nós mesmas. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, assim, é que vocês conseguem parar e pensar, assim, quais as mentiras que vocês contam, vocês já contaram para vocês mesmas? Quais as coisas que vocês falaram para vocês, assim, que você fala, tipo, não, não era isso, né? E é muito importante a gente conhecer a verdade sobre Cristo e saber que nele e que ele abriu um caminho para que todas essas mentiras fossem desmascaradas, para que nós tivéssemos a certeza que nós podemos e devemos criar um novo padrão, uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar a nós mesmos. E nesse GT nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre uma série de mentiras, a gente vai falar sobre três, tem várias mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? Mas vamos falar sobre três delas, que são mentiras que nós acreditamos, e a gente vai falar sobre uma verdade que é muito importante. Beleza? Bom, e a gente pergunta muitas vezes assim, tá? Nós vamos falar sobre mentiras, né? A gente pensa muitas vezes, mas por que talvez, né, ter que falar nas mentiras e tal? E que verdade é essa, né? O negócio da mentira é que elas vêm sutilmente entrando dentro de nós, elas entram sutilmente na nossa alma, elas entram sutilmente no nosso espírito, elas mudam os nossos hábitos, coisas muito pequenininhas que vão acontecendo, que quando você percebe, você já mudou completamente quem você é. Muitas vezes você não acredita mais que você pode alcançar seus sonhos, que você pode viver coisas que antes você realmente acreditava. E uma coisa que a gente tem que ter de cara, ter muita certeza, muita mesmo, é que você é a única pessoa responsável por quem você se tornará. Você é a única pessoa possível neste mundo de te fazer feliz. Você é a única pessoa que pode ser quem você é. Então vamos nessa? A primeira, a partir de duas premissas aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa saber a respeito disso tudo que a gente está falando, é que, como eu falei, nós somos responsáveis. Nós somos as pessoas responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos as pessoas responsáveis por sonhar, por desejar, por querer ser, né? Tudo isso Deus colocou dentro de nós, mas sou eu que vou fazer por mim, sou eu que vou atrás disso, é você quem vai alavancar, é você quem vai buscar, né? E a segunda coisa é que nós temos essas mentiras incrustadas dentro de nós. São limitações, são medos, são coisas que nós vivenciamos na nossa história que nos impedem de ser quem nós queremos ser, de alcançar aquilo que a gente sonha. E isso acontece, gente, não é tipo assim, do dia para a noite aconteceu, eu tenho medo. Não, isso é algo que vem crescendo. São coisas que a gente ouve às vezes quando a gente é pequena, são coisas que a gente ouve na escola, são informações que os nossos amiguinhos de escola falam pra gente, os professores das escolas falam pra gente. Às vezes aquela paixonite que você tinha quando era adolescente falou algo e aquilo entrou dentro de você e você ficou com aquilo, né, assim, guardado durante tanto tempo. Durante muito tempo, por exemplo, eu tive uma dificuldade enorme em matemática. Era a coisa mais difícil na minha cabeça, assim, numa época. E aí eu tive um professor que, depois de muito custo, eu consegui fazer um exercício lá na prova. E ele escreveu na minha prova assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu fiquei assim, eu devia ter, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, talvez. E olha como a cabeça da gente funciona, né? E durante um tempo eu fiquei achando que assim, que ia ser muito difícil para eu aprender. São essas mentiras que elas vêm sutis, entrando e falando pra gente sobre as coisas que dizem que nós somos. Mas nós temos uma verdade que é aquela que Cristo falou sobre nós. Então são coisas que a gente tem que confrontar sempre, né? E para viver tudo isso que a gente quer, tudo isso que a gente sonha,
nós precisamos reconhecer essas mentiras, para que a gente possa tomar as rédeas das nossas vidas, para que nós possamos tomar o controle sobre elas de novo. Né? E aí você pode perguntar, tá, Ju, mas por que a gente tem que falar então sobre essas mentiras? Você poderia falar simplesmente sobre a verdade, né? Porque você não pode se tornar algo diferente do que você é, sem antes identificar aonde você está. Sem antes identificar aonde eu estou agora, sem antes eu conseguir enxergar para os meus problemas reais, sem antes conseguir olhar para mim e para as minhas dificuldades, eu não vou conseguir simplesmente falar, ok, eu tenho que mudar isso. Eu vou mudar simplesmente porque não. Eu olho para aquilo, eu olho para aquela coisa que me incomoda, eu olho para aquela coisa que eu sei que eu preciso mudar. E então eu trabalho sistematicamente para poder vencer isso. A carta de Paulo aos Gálatas é um exemplo muito, muito incrível, assim, porque no nosso espírito nós estamos prontas e preparadas para uma série de coisas. Gálatas 5 fala de todas as virtudes que nós temos os dons, o fruto do espírito, né? Bondade, amor, benignidade, paciência, domínio próprio, são coisas que nós temos. Ok, mas será que nós exercemos? Quantas vezes nós não exercemos? Quando eu conhecia Cristo, a primeira coisa que eu identifiquei em mim era a falta de domínio próprio. Então, assim, tá, né? A primeira coisa que eu olhei e falei, cara, domínio próprio aqui, ele passou distante. Então, eu tinha momentos em que eu precisava muito olhar para aquilo e falar, Deus, eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio próprio. Então, às vezes parece que virou um mantra na cabeça da gente, mas na verdade você está reforçando para você mesmo aquilo que Deus falou sobre você. Então, sim, eu sou paciente, sim, eu sou amorosa, sim, eu sou bondosa, sim, eu tenho domínio próprio. Eu preciso falar isso para mim. Você precisa falar isso para você. Porque essa é a verdade de Deus. Mas eu preciso olhar e falar, tem um problema aqui. Né? E essas mentiras, eu peguei um exemplo, né? Mas existem várias mentiras. E a gente tem que ir, todas as vezes, destruindo uma após a outra, com a verdade. A gente olha para aquela mentira e a gente destrói ela com uma verdade. A gente olha para aquela mentira e a gente destrói ela com uma verdade. E por que isso também é muito importante? Porque as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos viver, a maneira, as escolhas que nós fazemos na vida, aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, aquilo que nós escolhemos fazer, aquilo que nós escolhemos ser, aquilo que a gente escolhe vestir, aquilo que a gente, tudo isso passa por verdades internas. Então, se eu acredito, Shaila já ouviu isso de mim várias vezes. Mas se eu acredito, por exemplo, que eu era criança e eu não era a criança mais magra do planeta, a criança eu era, né? Mas adolescente não. Eu achava que qualquer vestido eu ia ficar parecendo uma capa de botijão de gás. Gente, era esta a definição. E durante anos, podia ser o vestido mais lindo do universo, que eu olhava para aquilo, eu via o botijão de gás. E aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não preciso usar vestido. Pra que usar vestido, não é mesmo? Temos tantas calças jeans. Gente, eu cheguei numa época em que eu tinha 36 calças no meu armário. E eu tinha 2 saias, só pra garantir que eu nunca usava. Porque eu olhava, eu botava a saia, era exatamente aquilo. Pã! Sabe desenho animado? Minha cabeça funciona igual um desenho animado, gente. Fazia lá hora um negocinho. E a sainha embaixo, assim. Mas isso é uma mentira! Gente, que interessa se eu tô de vestido, se eu não tô de calça jeans? Se eu olhar e eu gostar, se eu olhar e eu tiver afim, tá bom pra mim. Tá legal pra mim. Mas na minha cabeça, não. Por quê? Porque eu tinha uma verdade interna, eu tinha um sofisma dentro de mim, guardado, incrustado ali, que ele precisou e precisa ser destruído todos os dias. Todos os dias. E nós vivemos de acordo com essas mentiras. E é isso que a gente precisa encarar. Que essas mentiras, ou essas verdades irreais, vamos colocar assim, são coisas que nós contamos para nós mesmas. Muitas vezes essas coisas não vêm de outras pessoas, elas vêm de nós.
Não foi só o que o professor da escola falou, o que a sua mãe falou, o que a amiga falou. Foram coisas que você acreditou. Eu acreditei que eu fazia uma capa de botijão de gás, não é mesmo? E essas mentiras, elas são perigosas, porque elas são devastadoras. Elas devastam totalmente a pessoa que Deus criou para que nós fôssemos. Ela devasta totalmente a nossa autoestima, a nossa capacidade de agir em direção àquilo que a gente quer, em direção àquilo que nós podemos viver, né? Vou dar outros exemplos de mentiras aqui, por exemplo, para vocês. Você já acreditou, por exemplo, que você não era boa o suficiente? Boa para, coloque aí o que você achar, né? Nunca fui, nunca acreditei que eu era boa o suficiente para, sei lá, conhecer outro país, que era boa o suficiente para concorrer a uma vaga na supervisão do meu trabalho, para ser uma CEO, para ser uma psicóloga, para ser uma médica, né? Você nunca acreditou que você era boa o suficiente para quê? Talvez você tenha acreditado que você era fraca demais. Então você precisava de remédios, ou você precisava de uma bebida, ou você precisava de uma companhia, ou você precisava de livros, porque você era fraca demais para lidar com aquilo. Então eu preciso me esconder daquilo. Talvez você tenha acreditado que era normal ser maltratada, né? Aqueles relacionamentos abusivos que a gente ouve falar. E que a gente não acredita que eles são abusivos até que você realmente olhe para eles, né? Talvez você tenha acreditado que você seria feliz quando estivesse casada, quando tivesse filhos, quando tivesse o emprego público que sempre sonhou, ou, né, tivesse viajado no mundo, então você seria feliz, né? Talvez você tenha acreditado durante muito tempo que você precisava de um herói para ser feliz. Alguém que te resgatasse, te salvasse dos seus momentos difíceis. Não estou falando de Jesus, gente, estou falando de coisas, né, mais comuns. E isso que eu estou falando aqui agora é muito comum. E qual é o processo para a gente sair dessa? Né? A gente são 4 passos, a gente não vai entrar nisso, mas são 4 coisas muito simples que a gente tem que fazer. A primeira delas é reconhecer a mentira, olhar para aquilo e questionar de verdade. Isso é real? Por exemplo, você tem medo. Eu tenho medo de. Eu acho que se eu não tenho coragem de fazer isso porque eu tenho medo. Esse medo é real? Isso que você está sonhando, que você está pensando, realmente pode acontecer? Será que isso não é coisa que você colocou na sua cabeça? Tipo, que se você chegar e tentar ter uma conversa difícil, que isso realmente vai ser muito complicado? Conversas difíceis são coisas que muitas vezes nós temos dificuldade de ter, né? Porque você quer falar coisas, você precisa conversar sobre coisas, botar para fora coisas, mas às vezes você não tem coragem de falar sobre elas, né? Porque você acha que vai criar um desgaste e tal. Mas qual é a mentira? O que é real? O que é verdadeiramente real nisso que está acontecendo? Então, olhar para as mentiras, reconhecer e falar, não, isso é uma mentira. Eu sou capaz de fazer isso assim. Eu tenho capacidade para fazer isso. Eu estudei para isso, eu me preparei para isso. Né? Reconhecer, falar, não, isso é. E qual é o nome dessa mentira? O nome dessa mentira é medo. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não conseguir. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. Sabe? Identifique essas mentiras. Né? Entenda, que é o terceiro passo, entenda como superá-las. Procure cada passo para cada uma delas. Não tem como a gente falar muito específico aqui, porque enfim, são várias coisas, né? Mas entender que você pode superá-las. Como você pode superá-las? Qual é o passo que você precisa dar? Talvez você não possa dar acordar amanhã achando que sim, você é bom o suficiente para fazer o que você quiser. Mas o que você pode fazer hoje? Né? E a coisa mais importante de tudo isso é mudar a trajetória. Porque nós podemos ter consciência de que estamos, né, acreditando em mentiras, saber dar nome a elas, entender como superá-las e continuar onde nós estamos. Não é? Então, o poder da ação, ele vem muito, muito forte nisso. Então, eu queria falar com vocês rapidamente sobre 3 mentiras, 3 exemplos de mentiras que, enfim, que a Rachel fala nesse livro dela, que
as meninas que estão no grupo comigo já ouviram. São coisas que são simples, gente, mas elas são, de verdade, elas são transformadoras. Então, a primeira que eu escolhi é a mentira de que amanhã eu vou começar. Quem nunca? A bendita da segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia internacional de começar as coisas. E eu estava escutando recentemente o Paulo Marçal falando e ele disse assim: anota isso para sua vida. Gente, isso me impactou, então eu já vou dizer aqui, anota isso na sua vida. Todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Por quê? Porque todo dia é o dia que você pode começar. Todo dia é o dia que você pode dar início ao que você quiser. Todo dia. A sua segunda-feira é aquele dia que você abre os olhos e fala, eu posso. Segunda-feira é o dia que você... A sua segunda-feira, que hoje é uma quinta-feira, mas amanhã é a sua segunda-feira, é o dia que você vai virar e falar, eu vou começar aquele planejamento que eu queria, eu vou dar início aos trabalhos que eu queria, eu vou começar um negócio que eu queria, eu vou começar o trabalho digital que eu queria, eu sei lá qual que é o sonho que você tem. Isso começa hoje. Não tem essa da gente deixar para amanhã. Gente, eu sou a rainha de deixar para amanhã. E eu comecei a fazer isso, tipo, tá, se eu vou, daqui a pouco eu tiro o livro daqui, eu coloco, eu saio andando. Eu falo, não deixa para depois, pega agora, faz agora. Sabe? A gente fala muitas vezes que a gente quer fazer várias coisas e a pergunta é, será que eu quero mesmo? Será que eu quero mesmo fazer isso? Será que eu quero mesmo ser isso? Sabe, assim, é muito doido, porque assim, nós falamos sobre as coisas que nós gostaríamos de ser, de fazer, de ter, de conseguir, mas aí quando chega na hora do vamos ver mesmo, assim, a gente recua, né? A gente se assusta e tal, e a gente tá para trás. E a gente tá para trás para quem? A gente deixa quem na mão? Senão a nós mesmas. E aí a Rachel fala uma coisa, uma frase que eu fiquei muito impactada. Ela fala assim, que ela diz assim, que eu nunca quebro uma promessa que eu fiz para mim mesma. Isso é muito forte. Porque quantas vezes você fez planos e promessas, a sua segunda-feira de começar uma dieta, por exemplo, né? E que você não cumpriu. É difícil isso, né? Porque quando nós fazemos isso, olha que coisa louca. Se nós fizéssemos, imagina que você é a sua amiga, né? E essa sua amiga vira para você e fala, vamos tomar um café amanhã? Aí você vira e fala, vamos. Aí amanhã, eu tô com preguiça, eu tô cansada, eu tô ocupada, eu tô... Como você se sentiria ouvindo isso? Agora pensa o seguinte, você é essa pessoa que diz para você que você vai fazer coisas e você não faz. Qual é o nível de credibilidade que você dá a si mesma? Já parou para pensar nisso? Que você começa a ensinar para o seu cérebro que você não é uma pessoa de credibilidade. Que você vai fazer, que você fala as coisas, mas você não vai fazer aquilo que você faz. Olha que louco. Nosso cérebro, ele aprende tudo. Então, assim, ele não sabe a diferença entre aquilo que você sonha, daquilo que você planeja, daquilo que você fala, daquilo que você realmente reage. Então, se todas as vezes você vira e fala, eu quero começar a malhar amanhã. Amanhã eu vou começar a malhar. Amanhã é segunda-feira para mim, eu vou começar a malhar. Mas quando chega na hora, dá aquela preguiça, aí você fala, quem sabe o que é? Que meu tênis não tá tão bom. A minha roupa de malhar ela não tá adequada. E daí você começa a olhar para isso, você começa a descredibilizar a própria pessoa que você é. Você deixa de acreditar em si mesmo. Você já parou para pensar nisso? A força que isso tem? Que o seu cérebro, ele olha e fala assim, precisa prestar atenção no que ela tá falando ou não. Olha que coisa. Então, nunca quebre uma promessa para você mesmo.
Porque o seu cérebro ele tem memória. O seu corpo tem memória. Então, se todas as vezes você falar assim, eu tô com preguiça, cara, levanta e vai. Levanta do jeito que você tiver e vai. Levanta da cama, levanta da cadeira, faça um movimento corporal que demonstre para o seu cérebro, que demonstre para o seu corpo que você realmente está a fim de fazer isso. E lembra só que assim, a gente vive num meio, numa sociedade que é muito condescendente, vamos colocar assim, né? É complacente com as coisas. Então, é normal você virar para a pessoa, é comum, né? Você virar para a pessoa e falar, né, que, poxa, eu não consegui. E a pessoa vem e fala, é assim mesmo, comigo também e tal. E aí, quando você vê, você está abraçando toda uma cultura de vitimismo. Né? Então, assim, nós temos desculpas, nós somos complacentes, muitas vezes somos preguiçosos e raramente tem alguém para virar e falar, bora, você consegue, vamos, impulsionar outras pessoas, sabe? A tomar a decisão, a tomar as responsabilidades sobre as coisas que você realmente está querendo. Né? Então, quando você realmente quer algo, você encontra um jeito. Para pensar aí naquele negócio que você achou que era super difícil, que você falou que depois ia deixar para trás e tal, e você foi lá e fez, né? Então, assim, quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. E essa que é a verdade. Né? Então, assim, a gente tem o hábito de muitas vezes arranjar desculpas pra gente. A gente não pode fazer isso. Nós somos pessoas nós somos mulheres fortalecidas pelo Espírito Santo de novo, gente. E nós podemos viver todas as coisas que a gente sonhou. Beleza? Então, nós para a mentira número 2. Eu não sou boa o suficiente. Essa eu falei um pouquinho, né? E o não achar que ser boa é suficiente dizer assim, eu não conheço isso o suficiente. Eu não sei o suficiente. Eu li um livro há um tempo atrás, uns 4 anos, acho que Eu Faço Acontecer, da Sheryl Sandberg, se eu não me engano. Que ela conta assim, que muitas vezes quando você tem uma vaga de emprego, e eu posso falar com toda certeza porque eu senti isso na pele assim também, muitas vezes você tem uma vaga de emprego e aí a mulher, ela lê a vaga de emprego e ela olha e fala, eu não tenho essa qualificação, eu acho que isso aqui eu não consigo. Né? Então eu não vou nem aplicar, porque eu não vou nem tentar, porque afinal de contas, né? E olha que coisa, quando fizeram a pesquisa, eu não vou saber os números porque é muito tempo que eu li o livro, mas quando fizeram a mesma pergunta para os homens, muitos deles se arriscavam, mesmo sem ter todas as qualificações. Muitos. E eu parei para pensar e para olhar, e todas assim, a empresa que eu trabalho, ela tem uma política de igualdade, tem uma política de oportunidades, né? Oportunidades iguais, então, independente de sexo, idade, religião, tudo isso é totalmente nivelado, que é excepcional, né? Assim, não tem nem o que falar. Mas muitas vezes eu olhava para aquelas posições, eu olhava para aquelas vagas, eu olhava para a descrição e falava, mas isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não sei, eu acho que e eu não. Às vezes amigas minhas falavam assim, Ju, você aprende. Quando você estiver lá, você pega o negócio, você aprende, você vai e tal. Mas o medo de ser rejeitada, o medo de não ser escolhida, o medo de passar vergonha, o medo de ser descredibilizada, me fazia nem tentar. Então, eu tô dando só um exemplo. Quantas vezes você não se achava boa o suficiente? Boa o suficiente para entrar no relacionamento? Boa o suficiente para saber que é amada por Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você achou que se você tivesse com todos os seus pecados pagos, com todos os jejum e orações possíveis, que então você seria boa o suficiente para Deus ouvir suas orações? E na verdade Deus está falando assim, eu só quero você do jeito que você está, deixa que eu cuido de você. Sabe? Quantas vezes você pensou isso? Não achar que ser bom o suficiente é um problema, porque faz com que a gente acredite no fazer e não no ser.
né? Então, muitas de nós crescemos com essa crença que para ser amada eu preciso fazer algo, eu preciso produzir algo, para eu ser amada eu preciso, né, taranã, isso ou aquilo. E começa a gerar dentro da gente uma necessidade de provar o nosso valor, de provar que eu posso, de provar que eu consigo, de provar tá. E isso acaba afetando fisicamente a gente. Isso nos afeta, afeta a nossa saúde, sabe? Afeta a felicidade das pessoas que estão perto da gente. Porque a gente se desgasta tanto, tanto, tanto para aquilo que acaba que a gente não olha para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais, nossos irmãos, porque estamos tão obcecadas em fazer para provar que sou e não entendendo que eu já sou, então eu posso fazer. Né? O medo de não ser boa o suficiente nos dá essa sensação de que o tempo todo tem alguém nos julgando, achando que nós somos incapazes de realizar algo. A gente se coloca abaixo dos demais, né? Assim, de outras pessoas. A gente está sempre com essa sensação de insegurança constante. A gente sempre pensa nas expectativas das pessoas com relação a quem nós somos, com base naquilo que nós fazemos, né? E a gente se sente sempre incapaz, independente dos elogios que a gente receba, independente da pessoa vira para você e fala assim, cara, que trabalho sensacional esse que você fez, que ideia brilhante, que evento incrível que você fez, que evento maravilhoso. Você fala, legal, minha cabeça já tá no próximo. Minha cabeça já tá no próximo. Já tá. Eu lembro que isso aconteceu comigo na conferência do Xi, na primeira conferência do Xi. Acabou a conferência, eu já tava maquinando como é que as coisas iam, sem me dar o prazer de aproveitar aquilo, sabe? Tô compartilhando isso com vocês porque são coisas reais, assim, gente. É muito sutil, a gente muitas vezes nem percebe, sabe? E aí, eu queria que vocês parassem para pensar, assim, em quais áreas da sua vida você sente que você não é boa o suficiente. Por quê? Lembra do método que eu falei antes? Reconhecer a mentira, identificar a mentira. Por que você não é boa o suficiente? Comece a olhar para você mesma. Quais são seus pontos fortes? Sabe, eu acho muito legal a gente saber que nós temos pontos fracos e que nós precisamos melhorar em várias coisas e sempre precisamos, estamos aqui sempre evoluindo. Mas quais são seus pontos fortes? O que você é muito boa em fazer? O que você faz com alegria? O que você faz que quando você acaba, você está energizada? Sabe, o que você faz que a hora que você olha, passaram-se 3 horas e você nem viu o tempo passando? Sabe? Senta no lugar, ora, sabe assim, ora para Deus assim, agradecendo por esse dom, por essa coisa incrível que Ele colocou em você, sabe? Tenha compaixão de você mesma. Valorize a si mesma. Sabe, de repente, escreve uma listinha com as suas habilidades, tanto profissionais quanto pessoais. De repente, profissionalmente, você tem uma capacidade, sei lá, excepcional de fazer desenhos em CorelDRAW, por exemplo, e pessoalmente você tem uma habilidade de abraçar as pessoas mesmo à distância, né? Quais são suas habilidades? Quais são os dons que você tem? Quais são as coisas que você sabe que você é muito boa em fazer? E outra, o que você quer aprender a fazer? Não existe limitação pra gente. Você pode aprender o tempo todo, o tempo inteiro. Nós somos uma máquina de aprendizado, gente. A gente pode aprender qualquer coisa que a gente queira. Qualquer coisa. E a terceira mentira que eu vou falar hoje é sobre eu preciso de um herói. Quando a gente é criança, a gente realmente precisa de um herói. Né? Quando nós somos crianças, a gente precisa que alguém nos defenda. Quando nós éramos crianças, nós precisávamos que nossos pais se posicionassem para nos defender, nós precisávamos que os nossos irmãos nos defendessem, né? Que o professor falasse, que a professora falasse, tudo. Mas nós somos mulheres adultas. Nós somos mulheres adultas. E as nossas atitudes, elas dizem muito sobre isso. Né? Então, será que você hoje ainda continua acreditando que você precisa de um herói? E às vezes você nem coloca esse nome de herói, né? Você nem pensa assim, mas eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Né?
Situações como, por exemplo, você já esperou que, sei lá, seu marido, seu namorado ou um amigo intervisse, né, e resolvesse uma situação difícil para você? Talvez você tenha um problema de relacionamento com alguém no trabalho, e você gostaria muito que seu chefe fosse lá e resolvesse esse conflito, que ele chegasse lá dando, né, dando as cartas e falar assim, é assado, e resolver o problema. Ou então você precisasse que alguém te defendesse, alguém fez uma fofoca sobre o seu nome, alguém falou alguma coisa sobre você que não era verdade, e você queria que aquilo fosse tirado a limpo, né? Que alguém defendesse, que alguém falasse que não era isso. Mas deixa eu te contar, essa responsabilidade é sua. Quem tem que fazer isso por você é você mesmo. Quem tem que se posicionar nesse mundo e dizer as coisas que devem ser ditas é você. É você que precisa ter essas conversas difíceis. Porque, gente, conversa difícil, entenda. Imagine que você precisa falar sobre algo que é muito difícil para você falar com alguém. E só de pensar nisso, seu coração já fica angustiado, você já sente falta de ar, né? Você começa a suar frio, você fala, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero ter que discutir isso, eu não quero ter que pensar nisso, eu não quero, porque isso pode criar um desgaste e eu não tô afim, e eu não quero. Mas olha o que pode acontecer. Você não conversa, aquilo vai crescendo dentro de você. Emoções, sentimentos, aquelas conversas loucas que nós temos com nós mesmas, né? Tipo assim, você tá ali na sua cabeça conversando com o fulano aqui e falando tudo aquilo que você quer, dizendo você fez isso, você fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, e na sua cabeça, né? Repare que você sempre vence, né? Você sempre tem razão dessas conversas loucas que você tem com você mesma, com a outra pessoa. E o problema real não quer resolvido. E às vezes uma coisa deste tamanhozinho vira uma coisa deste tamanho. Porque uma conversa não foi tida. Não estou dizendo que a gente tem que ter a conversa de cabeça quente, muito pelo contrário. Mas existem verdades que precisam ser faladas. Coisas que nós precisamos ouvir que às vezes a gente não se percebe. Então, uma conversa sincera, uma conversa franca, que você decide ter, um limite que você decide colocar numa relação. Entenda, a relação não como relacionamento homem e mulher, não isso, mas assim, relação entre amigas. Limites que as pessoas às vezes cruzam e você não... A pessoa cruza aquele seu limite, ela cruza aquela sua fronteira, você fica desconfortável com aquilo, mas você não tem coragem de falar, né? Então, olha para todas essas coisas. Olha para todas essas coisas que você já viveu, tudo isso que você já fez, e saiba que você é capaz, porque você foi lá e fez, você foi lá e venceu, você foi lá e conseguiu fazer. Às vezes a gente não tem noção, porque a gente sempre olha para o desafio quando ele está bem aqui na frente, né? Mas olha para aqueles que você venceu, que ficaram para trás. Como é que você conseguiu fazer aquilo? Você tem poder para mudar a sua vida, sabe? E ainda que todas as pessoas do mundo se juntassem, e ainda que todo mundo, o mundo inteiro, literalmente corroborasse para que você desse certo, para que você fizesse as suas coisas, para que você, ainda assim, é você quem tem que dar o passo para viver aquilo que você quer. E a verdade, gente, é que nós temos um herói que é Jesus. Ele realmente é o nosso herói. Sabe? Porque foi o sangue derramado dele que conquistou coisas inimagináveis pra gente. Foi o sangue derramado dele, foi o sacrifício dele naquela cruz que nos garantiu uma herança eterna. Tudo aquilo que é de Deus é nosso, tudo aquilo que foi conquistado por Ele é nosso. Por causa dele, nós podemos dizer que nós somos livres. Por causa dele, nós podemos dizer que somos certificadas. Por causa dele, nós podemos dizer que somos escolhidas. Por causa dele, nós podemos dizer que nós somos princesas reais. Por causa dele, nós sabemos que fomos salvos pela graça de Cristo por nós. Sabe, por causa dele nós sabemos que somos novas criaturas. Por causa dele podemos dizer que nós somos a obra da criação. Somos o ápice da criação.
Sabe? Por causa dele, nós somos reconciliadas com Deus. Por causa dele, nós estamos vivas para Deus e mortas para o pecado. E nada pode nos parar. Sabe, todas essas mudanças, elas vão acontecer de uma maneira processual. Você não vai acordar amanhã acreditando em todas as verdades que Deus tem para você e esquecer todas as mentiras que você acreditou. Mas é um processo. E é um processo diário, sabe? A gente vai chegar até o fim da nossa carreira vivendo, acreditando, conquistando, sabe? Mas a gente tem que ser persistente. A gente tem que entender que apesar dos fracassos, e os fracassos vão acontecer, porque nós somos humanos, é esperado essa imperfeição de nós, né? Essa coisa de dizer que nós somos perfeitas, alguém inventou isso em algum momento e isso é outra mentira que recaiu sobre nós, porque somos imperfeitas, né? E tá tudo bem. Não tô dizendo que a gente tem que ficar, não, então eu sou imperfeita, eu vou continuar imperfeita. Não, não é isso. Mas você vai errar, você vai voltar para aquela rotina que você tinha anterior. Você vai ter recaídas e tá tudo bem. Hoje é segunda-feira. Hoje é o dia que você vai se levantar. É hoje que você vai entender quem você é, que você está no controle, que você pode tentar de novo. Sabe? E se amanhã cair, amanhã você tenta de novo. E você vai repetir isso todo dia até que isso seja a nova você. Até que isso seja a sua rotina. Até que isso se direcione você para tornar a pessoa que você está destinada a ser. Deus está no controle de todas as coisas, gente. Todas as coisas, Ele tem o controle de absolutamente tudo. E Ele tem um plano para cada uma de nós. Ele tem um plano perfeito para a gente. Ele tem um plano perfeito para a nossa geração. Ele tem um plano perfeito para os nossos filhos. Ele tem um plano perfeito para tudo. E Ele colocou você aqui nesse mundo com tantas coisas maravilhosas, sabe? Com tantas dádivas, com tantos talentos, com tantas coisas incríveis que nem ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você, por mais que nós sejamos parecidos, todos nós somos diferentes, porque não temos exatamente as mesmas coisas. E a maravilha disso tudo é que somos únicas. E cada uma de nós vai alcançar pessoas, vai alcançar lugares, vai estar em lugares, vai falar para pessoas, vai acrescentar coisas às pessoas, transformar a vida de pessoas do jeito que nós somos, do jeito que Ele pensou que nós fôssemos. Nós não podemos desperdiçar isso, sabe? Deus nos deu tantas ferramentas, tantas coisas que nós precisávamos para que a gente pudesse fazer, alcançar o nosso propósito, efetuar o nosso chamado, para que nós pudéssemos aperfeiçoar cada coisa que Ele colocou em nós. Sabe? De repente você nasceu com um dom incrível de desenhar, mas você pode ir muito além, você tem que se treinar isso, você tem que aperfeiçoar isso. Sabe, de repente o seu dom é falar para pessoas e você pode aperfeiçoar isso, você pode melhorar isso. E você tem que acreditar que você é capaz. E você é muito mais do que você consegue enxergar. Você é muito mais do que você acredita ser. E que você tem o controle sobre todas as coisas que você faz com esse conhecimento, sabe? Tudo isso você tem um controle para planejar, você tem um controle para projetar, para desenhar cada passo, cada detalhe, cada coisa que você vai fazer, cada coisa que você vai viver. E assim, a vida é uma jornada, gente. Sabe? A vida é uma jornada. E quando você olha para trás, quando você tem 20 anos, quando você tem, sei lá, 15, 18 anos, é difícil às vezes de você entender isso, assim. Mas quando você começa que você chega nos seus 30, que você chega nos seus 40, sabe? Que você olha para trás. Gente, é impressionante. É impressionante a quantidade de vitórias que nós temos ao longo da vida. Cara, a gente não pode esconder isso. Sabe, a gente não pode deixar que as mulheres à nossa volta vivam isso. Nós não podemos deixar que os nossos filhos, sabe, muitas vezes nossos filhos estão enfurnados nesses computadores, enfurnados nessas televisões, enfurnados nesses gibis, livros, seja lá o que for. Nós precisamos dizer para essa geração que eles foram capacitados por Deus para fazer muito mais. Eles têm que acreditar, eles têm que saberem quem eles são, quem é o Deus na vida deles, sabe?
É, e temos inseguranças, tá? Nós somos capazes de vencê-las porque Deus está conosco, sabe? E nós temos esse poder dentro de nós, porque o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita aí dentro de você. Você tem que ser honesta com quem você é. Você tem que saber que você precisa e que você pode mudar. Você tem que assumir as rédeas da sua vida. Sabe assim, imagina que eles hoje, Shayla e Gabriel estavam aqui em casa com as crianças e os meninos estavam conversando ali rápido de cavalo selvagem e tal. E é um pouco isso, sabe? Você tem que ser um cavalo selvagem. Você é um cavalo selvagem. Você tem que ir lá pegar as rédeas e controlar esse cavalo, controlar essa força, essa potência que há dentro de você e direcioná-la para o caminho que você realmente deseja. Eu queria ler com vocês rapidinho uma passagem que é Isaías 52. Eu amo essa passagem. Essa passagem ela é o porquê do Chico. E eu vou nessa versão aqui. E eu queria que você fizesse ouvisse isso, mas que você, todas as vezes em que eu falar Sião ou eu falar Jerusalém, eu queria que você colocasse seu nome, tá? Desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força, ponha suas lindas roupas, à cidade santa de Jerusalém, levante-se do pó, levante-se no lugar de honra, tire do seu pescoço as correntes da escravidão, pois assim diz o Senhor, quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, agora a resgatarei sem ter que pagar por vocês. Assim diz o Senhor soberano, há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. E ele fala, por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que dominam gritam alegria, mas eu revelarei o meu nome ao meu povo. Deus já revelou o nome dele para você. E por fim, eles reconhecerão quem eu sou e quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem as boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Deixa eu te dizer, o teu Deus reina sobre a tua vida. O teu Deus reina em você e Ele está te dizendo, desperta, levanta, você não está mais em nenhum cativeiro, você está pronta para ir conquistar cada coisa que você deseja. Acredita, levanta, sabe? Levanta agora mesmo, assim, e enfrenta o mundo com coragem, sabe? Fala assim, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu posso vencer esse desafio. Acredite, sempre, sempre, gente, nessa mulher incrível, incrível que você é. E torne-se, faça todas as coisas, torne-se essa pessoa que você deseja ser. E para isso você precisa parar de acreditar nessas mentiras. Amém? Amém?